hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja em Pérgamo, né? Você deve estar com a Bíblia aí aberta já em Apocalipse 2:12, né? Nós já vamos ler. Só que antes de ler, eu quero só dar sempre como a gente faz, procurar dar assim, uma visão mais panorâmica para você da igreja, né? Nesse caso aqui, a igreja de Pérgamo. Lembrando que quarta-feira é o dia do estudo bíblico, toda quarta-feira. Então, quando você vem na igreja quarta-feira, é importante que você traga a sua Bíblia, né? Traga às vezes um caderno para você anotar, para você apontar alguma coisa. Por quê? Porque é um culto justamente para aprender. E aquilo que foi importante, é bom que você anote, que você marque, para você depois aprender um pouco mais. Amém? Então, vamos rapidamente à primeira parte, depois a gente vai entrar aqui no assunto da Bíblia, que é o mais importante. Diz assim, olha, Pérgamo. Vamos conhecer um pouquinho Pérgamo. Pérgamo, cidade de origem grega, foi fundada no século III a.C., pelo rei Átalo. Pérgamo foi conquistada por Roma no ano 133 a.C., por ocasião do domínio do Império Romano. Conhecida como protetora das artes, era famosa por sua escola de escultura e por possuir uma biblioteca que contava com um acervo de mais de 200 mil pergaminhos. A cidade de Pérgamo tinha uma biblioteca muito famosa. Só perdia para a biblioteca de Alexandria, que era maior do que essa. Ela tinha, essa aqui, no caso de Pérgamo, 200 mil pergaminhos, porque na época não haviam livros ainda, né? Inclusive, isso não é certo, né? Não é uma afirmação. Mas dizem os historiadores que a cidade de Pérgamo foi a cidade que criou o pergaminho, né? Porém, a palavra Pérgamo, ela é composta por duas palavras. Per, que é a raiz da palavra paganismo, e gamo, que é casamento. Então, quando você junta essas duas palavras, significa casamento pagão. É uma possibilidade. Também há a possibilidade de ter sido a criadora do pergaminho, mas nada disso é conclusivo. É apenas hipotético. Amém? Mas o fato é que era uma cidade famosa, muito conhecida, principalmente por causa da sua biblioteca com mais de 200 mil pergaminhos. Amém? Pode passar. Aqui eu peguei um mapa rapidamente para você ver, né? Daquele lado ali está a Grécia. Tudo pertencia à Grécia, né? A Grécia, ela, na época de Alexandre o Grande, conquistou todo o velho mundo, né? Depois, Roma começou a conquistar. Então, essa parte cinza já é a conquista de Roma, né, do Império Romano avançando, depois acabou conquistando a própria Grécia. Nessa ocasião, você pode ver que a cidade de Pérgamo já estava debaixo do domínio, né, de Roma. O rei Átalo, ele assinou um documento passando o governo do seu país para Roma, para manter a paz. Para não haver guerra, ele entregou o país na mão de Roma. Foi mais ou menos o que Israel fez também. Então está ali, ó. Nós já estudamos Éfeso, Esmirna e hoje, aí embaixo onde está aquela bolinha maior, Patmos, é a ilha onde João está preso. A ilha de Patmos, que quer dizer ilha da morte. Ele está preso ali. Então daquela ilhazinha ali, que a gente não consegue nem ver, é que saíram as cartas que foram para as cidades. Amém? Pode passar. Aqui tem mais ou menos uma ilustração do que seria, né, pelas escavações arqueológicas, né, pelas ruínas que ainda se encontram lá, eles fizeram mais ou menos um desenho do que seria, né, a cidade de Pérgamo naquela ocasião. Então, mais ou menos isso aqui seria o que a gente entende como a cidade de Pérgamo naquela época, né? Pode passar. Paganismo. Pérgamo também era famosa por possuir um templo suntuoso, cujo altar esculpido ao deus grego Zeus, só o altar, media aproximadamente 200 metros quadrados. Só o altar. O altar foi esculpido. É como se fosse uma pedra grande e eles esculpiram na pedra, que foi o altar, esse deus chamado Zeus. O paganismo era tão acentuado naquela cidade que foi construído um panteão. O que é um panteão? Um templo dedicado a um conjunto de deuses gregos e romanos. E um templo para o culto a Asclépio ou
Esculápio, deus grego da cura. Pérgamo foi intitulada pelo Senhor Jesus como trono de Satanás. Pode passar. Isso aqui é um panteão. Algo parecido com isso aqui, só que isso aqui é na França. Isso é um panteão francês. Naquela ocasião também foi feito um panteão, um templo, só que não era um templo dedicado a um deus. Era um templo dedicado a vários deuses, tanto gregos como deuses romanos, né? Então, isso é um panteão. Pode passar. Aqui tem uma imagem do deus da cura, do deus grego da cura. Asclépio ou Esculápio. É o mesmo nome. Observa uma coisa. Na mão dele, ele tem um bastão. E nesse bastão, o que tem? Tem uma serpente. Na verdade, esse símbolo, né? Ele foi extraído daquela passagem lá do livro de Números, quando Deus manda colocar uma serpente na vara, e quem olhasse para a vara seria curado. Então foi uma obra de Deus, que representava ali Jesus na cruz, como maldito, levando a maldição do homem, né? Foi como Jesus, a Bíblia fala que Jesus se fez maldito no nosso lugar. Quem olhava para a serpente, que era a representação do mal, era curado. Só que isso depois foi transformado e atribuíram isso a um outro Deus. Quer dizer, tiraram a glória de Deus e atribuíram a glória a um outro Deus, chamado Asclépio ou Esculápio. Esse bastão que está na mão dele, pode passar. Você já deve ter visto ele em outras situações. Que é o símbolo da medicina. Então, na medicina, quando você vê o símbolo da medicina, você vai encontrar algo parecido com isso aqui. É chamado de bastão de Esculápio. Você pode perguntar isso para um médico, ele vai falar isso para você, que ele estudou e ele sabe bem isso aqui. Então, agora você sabe que esse símbolo tem uma origem. A origem lá no Deus da cura, chamado Esculápio, que foi, na verdade, um plágio de uma obra que foi feita por Deus. Amém? Tá certo? Pode passar. Bom, vamos agora na Bíblia, né? Vamos agora entender um pouquinho. Você já percebeu o que era Pérgamo? Apocalipse 2:12. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ponto final. Tem 2 pontos aqui, mas vamos dar um ponto final aqui. O que ele está dizendo aqui? João, mais uma vez, está dizendo: essas palavras não são minhas. Essas palavras são de quem? Daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, né? No versículo 16 do capítulo 1, se você virar uma página, Apocalipse 1:16. Nós já falamos semana passada, mas vamos recapitular aqui. Apocalipse 1:16 é o versículo que nós vamos ler. O versículo 9 tem o início do texto, que diz: a visão de Jesus glorificado. Então João teve uma visão de Jesus glorificado. E ele então interpreta a visão dele. No versículo 16 ele diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, que são 7 pastores, e da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua justiça. Veja, pessoal, veja. João, ele está tendo uma visão apocalíptica. João, ele viveu com Jesus. Ele conheceu Jesus homem, mas ele não conhecia Jesus glorificado. Nessa visão, quando ele escuta uma voz e João se vira, então ele tem a imagem de Jesus glorificado. Mas é uma imagem tão fora, tão distante da realidade do ser humano, que ele não consegue descrever, ele não consegue encontrar alguma analogia que pudesse se aproximar do que ele estava vendo. Então ele diz que quando ele olhou, ele viu Jesus glorificado. E o que ele viu? Ele viu saindo da boca de Jesus uma espada afiada. Será que era uma espada que estava saindo? Não era uma espada.
Ele estava tentando dizer que as palavras que saíam da boca de Jesus, elas eram tão poderosas, mais afiadas do que uma espada de 2 gumes. Por quê? Porque a espada de 2 gumes, ela matava na primeira apunhalada e ela não precisava voltar para poder matar outra pessoa. Do jeito que tirava aqui, já matava o outro aqui. Então, era uma espada poderosa, digamos assim. Então, João está tentando mostrar isso através dessa analogia. E isso vai ficar bem claro, nessa outra passagem aqui, ó. Pode colocar. Essa passagem aqui. Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4:12. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo? Que não há nada oculto aos olhos de Deus. E quando que as coisas ocultas são reveladas? Vamos ver se você está acompanhando o raciocínio. Está escrito aqui que nada fica oculto aos olhos de Deus. Porque a palavra de Deus, ela penetra e ela é capaz de dividir juntas e medulas e discernir até os pensamentos mais profundos do homem. Então, quando é que aquilo que está oculto em nós é revelado? Diante da palavra. Por isso que é muito comum você chegar na igreja e o pastor pregar, e nós começarmos a pregar, e você olhar para a tua esposa do lado e falar assim: você falou para ele, né? Você contou para ele, né? Você ligou para ele e contou tudo para ele, né? Porque tudo que ele está falando é o que nós estamos vivendo. Eu falei para você não falar para ninguém, você já foi contar para o pastor? Então as pessoas muitas vezes, claro, a pessoa que não tem espiritualidade, que ela não conhece como Deus trabalha, ela tem a impressão de que alguém denunciou, alguém falou. Por quê? Porque como pode aquele homem lá no altar, que não convive com você, não sabe nada da tua vida, como pode ele abrir a boca e ele começar a falar da sua vida como se convivesse com você, falando tão claramente de certas coisas que estão acontecendo na sua vida? Na verdade, o que está acontecendo é que a palavra de Deus está penetrando em você e ela está fazendo o quê? Revelando o que está oculto na sua vida. Você pode fazer algo escondido, que ninguém saiba. Você pode escrever o que eu estou te falando. Cedo ou mais tarde, a palavra vai revelar isso. Para você. Não vai revelar para a pessoa que está do teu lado. Vai revelar para... Para que vai revelar para você? Deus dizendo assim para você: eu sei o que aconteceu. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei. Só que Deus, quando Ele vem até nós, Ele não vem na intenção de nos destruir. Ele vem na intenção de abrir, revelar para nós mesmos, para que nós tenhamos uma chance de saber o seguinte: se Deus me encontrou, então Deus também quer me salvar. O que Deus espera é que, uma vez que eu entendo que Ele falou comigo, o que Ele espera que eu faça agora é que eu me arrependa. E que eu mude o meu procedimento, que eu mude a minha maneira de viver. Amém? Por isso que você nunca pode se sentir ofendido, machucado, quando a palavra vem, penetra na tua vida, abre você como se fosse um coco e mostra para você mesmo quem você é. Eu sei que na hora dá um incômodo danado na gente, não é? Você se torce na cadeira, você quer se enfiar debaixo do banco, você quer levantar e ir embora, porque dá a impressão que está todo mundo olhando para você. Mas não é, é Deus só que está olhando para você. Só Deus. Então não fique preocupado. E também não olhe para tua esposa assim. Em casa a gente conversa. Porque, gente, essa é a função da palavra de Deus. Revelar
o que está oculto no homem, o que está escondido no homem, aquilo que está em você e que Deus não quer que esteja. Então Deus, ele vem com a palavra dele justamente para te limpar. Jesus não falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Então, quando a pessoa ela ouve a palavra e ela se rende à palavra, porque ela sabe que Deus está a par da vida dela, então nesse momento ela está sendo limpa por Deus. Deus está tratando ela, Deus está cuidando dela. É um cuidado de Deus, como as cartas do Apocalipse. Deus está revelando o problema da igreja para salvar a igreja. A palavra de Deus não vem para condenar. A palavra de Deus ela vem para salvar o perdido, salvar o pecador. Então, quando Deus falar com você, não fique se sentindo atingido por Deus, mas amado por Deus. Por exemplo, se você tem um câncer, em um órgão interno, e você vai no médico, o médico examina e fala assim: eu achei uma coisa aqui. O que você achou, doutor? Eu achei algo estranho aqui. Ele vai, examina e descobre que é um câncer. Eu pergunto, o fato dele ter revelado para você que tem uma coisa ruim dentro de você, ele fez o bem ou o mal para você? Por que ele fez o bem? Primeiro, que não foi ele que colocou o câncer em você. E segundo, que se ele não fala para você, talvez quando você fosse descobrir, seria tarde demais. Então, enquanto Deus está falando com você, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, ainda tem jeito para você. Ainda tem esperança para você. Enquanto Deus está falando com você, enquanto Deus está mostrando, enquanto Deus está passando com a espada dele e mostrando você por dentro, saiba que há esperança para você. O dia que Deus para de falar com você é que a gente começa a ficar preocupado. Por que Deus não está falando comigo? Por que a palavra não está falando comigo? Será que Deus perdeu a esperança em mim? Será que Deus já não acredita mais que eu possa mudar? Amém? Então tenha a palavra de Deus como um cuidado de Deus. Amém? A palavra chegou até você? Revelou o que está oculto? Revelou a tua vida? Apontou algo para você que você não estava querendo enxergar? Louve a Deus. Adore a Deus. Porque Deus está cuidando de você. Amém? Então, ficou claro aqui que quando João diz assim: olha, eu olhei, vi Jesus e vi que saía dele uma espada, da boca dele uma espada afiada de 2 gumes. Deu para entender o que é? É o poder que há na palavra de Deus. Muito bem, vamos voltar então, Apocalipse 2. Diz assim, olha, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, aonde? Onde Satanás habita. O historiador Tertuliano, que é um dos grandes historiadores da Bíblia, um dos grandes pesquisadores da Bíblia, ele diz que Antipas, ele foi morto num culto a Zeus, nesse trono de Satanás. Como que ele foi morto? Havia uma cerimônia em que o boi ele era adorado. E havia um boi de bronze em que eles colocavam animais dentro desse boi e eles ateavam fogo por baixo. Os animais eram vivos. Eles eram jogados vivos dentro do boi. E era ateado fogo. E esses animais, eles morriam gritando e morriam cozidos dentro desse boi, naquele culto a Zeus. Antipas, que era um servo de Deus, era um servo de Jesus, ele morreu dentro desse boi. Ele foi, por causa do evangelho, por causa de pregar contra a idolatria, ele foi capturado, ele foi colocado dentro desse boi de bronze e atearam fogo no boi. E ele morreu gritando e morreu cozido, porque aquele boi ficava vermelho parecendo uma brasa. E ele morreu lá dentro. Então, a Bíblia diz aqui que Jesus viu isso. O Senhor Jesus sabe disso. Ele fala aqui, né? Não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel,
o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, nesse versículo 13, o Senhor Jesus está fazendo um elogio àquela igreja. Por quê? Porque, apesar deles terem enfrentado uma grande perseguição, a ponto do pastor da igreja ser lançado naquele boi, eles não negaram a fé, eles mantiveram a fé em Jesus. Eles não negaram a sua fé diante dos homens, eles se mantiveram firmes na sua fé. Isso foi o elogio que Jesus falou para eles. Jesus teceu um comentário positivo, porém, na sequência a gente vai ver que tem um problema essa igreja. Então diz assim, olha, versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava ao rei Balaque a armar ciladas diante dos filhos de... Para quê? Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Você só vai entender essa passagem aqui se a gente entender a história de Balaão. Então, eu vou rapidamente, são 2 versículos só, para a gente não demorar muito lá, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para conhecer um pouquinho Balaão. Queria que você abrisse a Bíblia em Números, lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. O 4º livro da Bíblia, Números capítulo 25, versículo 1 e 2. Quem achou, diga amém. Você conhece a história de Balaão? Sim ou não? Balaão foi um profeta de Deus, mas um profeta corrupto. Balaque era um rei inimigo do povo de Deus. E Balaque, ele ofereceu valores, ele ofereceu prata para Balaão. E falou assim para Balaão, Balaão, o meu exército não consegue vencer o exército de Israel. Porque Deus está no meio deles. Eu preciso torná-los fracos. Preste atenção, pessoal. Isso aqui é o principal da mensagem, é isso aqui que eu vou falar agora. Eu quero destruir o povo de Deus. Só que eu não posso. Porque por mais homens e por mais soldados que eu tenha, eles têm alguém no meio deles que faz com que eles vençam. Que é Deus. Deus não sai do meio deles. Então eu preciso, Balaão, você como profeta, eu preciso que você faça uma coisa para mim. E eu te pago tanto para você fazer isso. Eu quero que você amaldiçoe aquele povo. Eu quero que você amaldiçoe. Porque se eles estiverem debaixo de maldição, então eu vou conseguir destruir eles. O que Balaão fez? Balaão, corrupto, aceitou o dinheiro, aceitou o valor, e ele então subiu no alto do monte de uma montanha, ele estendeu a mão para o exército de Israel, e quando ele abriu a boca para amaldiçoar o povo, ele levantou os braços e disse assim: eu te abençoo! O rei Balaque quase teve um infarte. Chegou para ele e falou assim: peraí, você não entendeu o que eu falei? Não é para abençoar, é para... Eu estou te pagando para você amaldiçoar e você vem abençoar. Já está ruim, parece que piorou. Subiu no outro monte. No alto do outro monte, ele estende a mão, enche o peito de ar e diz: eu te abençoo! E nem ele entende o que está acontecendo. E o rei Balaque fala: de novo? Você de novo está abençoando o que eu mandei você amaldiçoar? Aí ele foi no outro monte, subiu no outro monte, e falou: agora vai. Estendeu a mão, encheu o peito de ar, olhou para o exército e disse: eu te abençoo! Pela 3ª vez. E o rei Balaque chegou nele e falou assim, Balaão falou assim: olha, eu recebi ordens para abençoar e eu não consigo amaldiçoar. Em outras palavras, não tem como eu proferir maldição sobre eles se a ordem que eu tenho de Deus é para abençoá-los e não para amaldiçoá-los. Então eu não consigo amaldiçoar eles. Não consigo.
Só que Balaão, e aí o porquê da doutrina de Balaão. Mas Balaão revelou uma coisa para o rei que foi fatal. Falou assim, olha, eu não posso amaldiçoar. Porque se eu ficar aqui o dia todo tentando amaldiçoar, minha boca não vai falar. Por quê? Porque Deus não vai permitir que da minha boca saia a palavra, uma vez que eu sou profeta de Deus. Mas tem uma coisa que se você fizer, você vai conseguir destruir eles. Tem uma coisa. Tem algo, porque não dá para amaldiçoar eles. Mas se eles próprios se afastarem de Deus, eles se tornam um alvo fácil. E aí, você consegue derrotar eles. E ele ensinou. O que ele ensinou? Está aqui, ó, capítulo 25, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, estão acompanhando? Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram, após a prostituição, o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então o que Balaque falou? O que Balaão falou para Balaque? Falou assim, Balaão, você vai fazer o seguinte, você vai escolher as mulheres mais bonitas, mais sensuais, esculturais, aquelas mulheres que os homens não resistem. Você vai introduzi-las no meio do povo de Deus, os homens. E elas vão seduzi-los, e uma vez que elas caiam na sedução, que eles caiam na sedução delas, elas irão facilmente, porque eles estarão quase que como enfeitiçados, eles irão adorar os deuses delas. E quando eles adorarem os deuses dela, Deus se afasta. E quando Deus se afastar, o que vai acontecer? Nós vamos vencê-lo. E dito e feito, foi o que aconteceu. Israel foi vencido porque o pecado entrou no meio de Israel. Então veja qual foi a estratégia dele. Não havia como destruir aquele povo, não havia como arruinar a vida daquele povo que tinha Deus no meio deles. Porém, a sensualidade foi o caminho para a destruição do povo de Deus. Amém? Então veja, a sensualidade, ela leva outras pessoas ao pecado. E uma vez que aquela pessoa cai no pecado, ela se torna uma presa fácil. Por quê? Porque ela perde a comunhão dela com Deus. E aí, para ela se tornar idólatra ou fazer qualquer outro tipo de pecado, é só uma questão de tempo. Por isso que nós insistimos tanto na igreja, que a mulher de Deus, a mulher que é de Deus, ela tem uma característica. A mulher que é de Deus, ela tem uma característica. Ela quer chamar a atenção de quem? De Deus. Com o seu exterior ou com o seu interior? Com o seu interior. Porque a Bíblia diz que Deus olha para... Quer dizer, o que Deus procura é o coração, é o interior. Mas a mulher que é do mundo, ela quer chamar a atenção de quem? Do mundo. Porém, quando a mulher do mundo, ela se introduz no meio do povo de Deus, ela pode ser a causadora dos homens de Deus se afastarem de Deus. Compreende sim ou não? Por isso que você que é mulher, você que é jovem, você tem que pensar uma coisa. Primeiro, o seu corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo. E você deve cuidar do seu corpo com higiene, com amor, com zelo, porque é o templo do Espírito Santo. Sim ou não? E você não pode permitir que o teu corpo seja o instrumento de pecado para outras pessoas. Por quê? Porque se por causa da tua sensualidade, claro que também isso serve para os homens, porque tem homem também
né? Que gosta de se mostrar. Serve também. Mas dentro da Bíblia Sagrada, o que a Bíblia está dizendo é isso. Que a mulher, na maneira dela se portar, na maneira dela se vestir, ela pode estar levando outras pessoas ao pecado. Por isso que isso serve para todos os lugares, tá? Mas principalmente dentro da igreja, a mulher que é de Deus, ela deve procurar pensar que os homens que estão na igreja, os homens que estão aqui dentro, eles não vieram aqui para ver mulheres bonitas. Eles vieram aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas para um homem é muito complicado quando você, por exemplo, está sentado aqui e chega uma mulher na tua frente que a maneira dela se vestir é sensual. O que vai acontecer? Você tem duas opções. Ou você vai ficar o culto todo incomodado, ou você vai ter que sair dali e arrumar um outro lugar para você sentar. Por quê? Senão você não vai conseguir. Por quê? Porque a sensualidade está tirando você da presença de Deus. Amém? Por isso que a mulher de Deus, ela se preocupa não apenas com a consciência dela. Ela fala assim, minha consciência está limpa. Pois é, mas por causa da tua consciência limpa, você está manchando a consciência de outras pessoas. Por isso que a sensualidade ela é tão condenada na Bíblia. Porque a sensualidade, ela tira as pessoas da presença de Deus. Ela tira as pessoas da comunhão com Deus. Lá fora, gente, lá fora já é complicado, ou não é? Porque as mulheres hoje em dia querem andar quase nuas. E quando não querem andar nuas, elas usam uma roupa tão agarrada, não é? Que o corpo fica praticamente exposto pela forma que a mulher se veste. Tanto é que ela passa, os homens fazem o quê? O que os homens fazem? Os homens olham. Sim ou não? Mas por que os homens olham? Porque ela está apelando para a sensualidade. Eu não estou dizendo que a mulher não tem que ser bonita, que a mulher não tem que se vestir bem. Não, deve ser, se vestir bem e tal. Só que existe o se vestir bem e ser uma mulher bonita, e existe a pessoa que apela para a sensualidade. Que ela quer mostrar a perna, que ela quer mostrar o peito, que ela quer mostrar o bumbum. Ela quer mostrar, ela faz questão de colocar uma roupa que as pessoas olhem e digam assim, que corpo bonito. O que ela não percebe é que por causa desse apelo sensual, outras pessoas estão pecando. Porque Jesus falou o seguinte, eu não sei se você acredita, mas Jesus falou o seguinte, que se um homem olha para uma mulher com desejo impuro, ele já adulterou com ela. Nós, homens de Deus, não queremos pecar, queremos? Sim ou não? E nós não podemos mudar a cabeça do mundo lá fora. Porém, nós esperamos, pelo menos, que dentro da igreja, as pessoas se portem, se vistam e se conduzam de uma forma a não chamar a atenção de ninguém. Muito pelo contrário, chamar a atenção de Deus. Pelo seu caráter, pelo seu coração, pelo seu comportamento. Amém? Então, a mulher que ela é uma mulher de Deus, então, ela procura cuidar disso em todo lugar, no trabalho, ela procura estar sempre vestida adequadamente dentro da vontade de Deus. Mas quando ela vem para a igreja, ela dá uma olhada ainda mais rigorosa, né? Mais rigorosa. Por exemplo, esse último botão aqui, ó, eu não deixo ele aberto. Eu fecho ele. Por quê? Porque eu acho que no altar, você tem que se portar de uma forma que a atenção não seja para mim, a atenção seja para a palavra de Deus. Então, se eu começo a me vestir de qualquer forma, isso não vai condizer com a minha imagem de pastor. Agora eu vejo, antes de eu descer para aqui para o altar, eu vou lá, abotuo direitinho, arrumo tal, às vezes coloco a gravata, mas procuro colocar a roupa de uma forma que não chame atenção. E eu sou homem, e eu sei que para as mulheres isso não é muito importante, mas eu me sinto na obrigação de, como pastor, saber me portar diante das pessoas da igreja. Agora, as pessoas que vêm à igreja, elas também precisam, chegando na igreja, se portar de tal forma que ela não chame a atenção das pessoas.
Compreende, pessoal? Por quê? Porque foi exatamente esse ponto que Balaão revelou para Balaque. Balaque, se você enviar mulheres sensuais no meio dos homens, eles vão se prostituir com elas, e depois que eles se prostituírem com elas, eles vão estar longe de Deus mesmo, eles vão adorar os deuses delas, e aí Deus vai se afastar. Dito e feito. Eles caíram, eles pecaram, Deus se afastou deles. Então nós precisamos, pessoal, entender isso. A sensualidade não é permitida na igreja. A roupa que você usa dentro do seu quarto com o seu marido não é a roupa que você usa na igreja. A roupa que você usa na praia não é a roupa que você usa na igreja. Você entende? Sim ou não? A roupa que muitas vezes você usa no teu trabalho não é adequada para você usar na igreja. Então você precisa saber que dentro da casa de Deus, no meio do povo de Deus, tem que haver uma outra maneira de se viver. Você fala, eu acredito que você não fala em lugar nenhum, mas você falaria palavrão dentro da igreja? Sim ou não? Em lugar nenhum, muito menos dentro da igreja. Porque você está num lugar que é sagrado para nós, a casa de Deus. Isso serve para tudo. Nossa maneira de falar, nossa maneira de se portar, a nossa maneira de nos vestirmos, tudo isso é importante. Então a mulher de Deus, o homem de Deus, ele tem que saber, nós podemos nos vestir bem, nos vestir com decência, né? Ser bonitos, modernos, atuais, sem apelar para sensualidade. Então a mulher de Deus precisa cuidar disso. O homem de Deus precisa cuidar disso. Por quê? Porque foi esse o motivo de levar o povo de Israel à derrota. Ninguém podia, nem o próprio profeta conseguia amaldiçoar ele. Não conseguia. Mas por causa da sensualidade, eles abriram espaço para o mal. E o mal veio e destruiu. Amém? Então, o que eu peço a você é que você tenha essa consciência de que você, além de cuidar de si e da tua consciência, cuide da consciência de quem está do teu lado também. Cuide da consciência de quem está próximo de você. Que o seu corpo seja guardado para Deus e para a pessoa que você ama. Mas nunca para os olhos estranhos. Nunca para os olhos daqueles que não fazem parte da sua vida. Porque as pessoas podem estar desejando o teu corpo, porque você está expondo o teu corpo para essas pessoas. Então, se vista, se porte de uma forma que você agrade a Deus com a sua vida. E não é difícil. Não é difícil. Amém? Não é difícil. Mas é importante que você saiba disso. Por trás da sensualidade ao pecado, talvez não propriamente o teu, mas de quem olha para você. E eu sei que você não quer que outras pessoas sejam prejudicadas por sua causa. Sim ou não? O que nós queremos é o bem de todos. É ou não é verdade? Diga graças a Deus. Depois eu queria que você lesse a história de Balaão na sua casa. Você já deve ter anotado aí, né? Números 24, 25. Começa, na verdade, no 22. Depois você lê em casa. Vamos voltar lá para o Apocalipse. Então vocês entenderam o que é a doutrina de Balaão, né? Versículo 15 diz assim, olha. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Nós já falamos dos nicolaítas na primeira carta aos Efésios, né? Aqui da igreja de Éfeso. Quem eram os nicolaítas? Eram os discípulos de Nicolau, que era um diácono que caiu na fé, que abandonou a fé e que começou a trabalhar contra a igreja. E que por causa dele se levantou uma grande perseguição da justiça da época contra a igreja em Éfeso. Então ele foi um Judas dentro da igreja naquela ocasião. Esse homem chamado Nicolau. Versículo 16. Portanto, arrepende-te. E se não, olha agora. Portanto, arrepende-te. E se não, venham a ti sem demora. E contra eles pelejarei com quê? Com a espada? Olha para cá. O que é pelejar com a espada da boca? O que é? Você tem a impressão de estar sendo atingido. Então, quando Deus está falando com você, você tem essa impressão. Eu estou sendo atingido pela palavra. A palavra está me machucando. Não, a palavra está te salvando. O que você precisa fazer o quê? Se arrepender. Né? Como ele fala aqui, ó. Arrepende-te,
se não veio sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha agora, para aqueles que se arrependem e querem fazer a vontade de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o... Então ele fala aqui do maná escondido e da pedrinha branca. Aqui, ó, passa para mim um pouquinho. O maná escondido, a palavra escondido, do grego, é kruptó, é a palavra original para escondido. Só que aqui no texto tem o sentido de estar guardado. Ninguém pode possuí-lo a não ser aquele a quem ele pertença. Então, uma vez que você se arrepende, uma vez que você abandona a doutrina de Balaão, que você abandona a sensualidade, abandona a doutrina dos nicolaítas, uma vez que você ouve a palavra de Deus e se submete a ela, qual é a promessa de Deus? Você vai comer do maná que está guardado por Deus e reservado para você. Para você poder entender, está falando também de uma passagem lá de Êxodo. Durante 40 anos o povo de Israel, caminhando pelo deserto, se alimentaram de quê? Do maná. Aquele maná era o alimento que mantinha eles fortes, saudáveis, sem nenhum tipo de doença, e eles estavam fortalecidos. Então, Deus promete que para aqueles que se arrependerem, né, falando aqui sobre a salvação, Ele irá provar do maná que está guardado. E não somente isso, Ele também promete que lhe dará uma pedrinha branca. Essa palavra, a pedrinha branca, dentro da cultura daquela época, para você poder entender o que ela significa nesse contexto. Na cultura daquela época, quando o tribunal se reunia e havia um julgamento, cada membro do júri recebia uma pedrinha preta e uma pedrinha branca. E aquela pedrinha ficava ali com eles. E o julgamento corria. Quando eles iriam então dar o voto deles de condenação ou de absolvição, como que era feito? Eles pegavam a pedrinha, ou a preta ou a branca, eles levavam até uma urna e colocavam essa pedra dentro dessa urna. O juiz então, ou o responsável lá do tribunal, pegava essas pedrinhas e contava. Se tivesse mais pedras brancas do que pedras pretas, o réu era absolvido. Se tivesse mais pedras pretas do que pedras brancas, o réu era condenado. Então, aquela pedra branca representa o quê? Absolvição. Quando Jesus fala assim, olha, eu darei uma pedrinha branca, eu darei o quê? Absolvição. O que é essa absolvição? O réu é tido como inocente. Ele está falando aqui que aqueles que se arrependem recebem a misericórdia do perdão de Deus. Que não importa o que você fez, não importa se você pecou, se você falhou, se você errou, se você está sentado no banco dos réus. O que Jesus disse, que se você em algum momento ouvir a palavra e se render a ela, você decidir mudar, então o resultado disso vai ser, você não vai ser tido como culpado, mas vai ser tido como inocente. É o que essa pedra branca, ela representa. Diga graças a Deus. Amém? Então, para nós concluirmos, a igreja de Pérgamo, ela foi elogiada porque ela não negou a fé, mesmo em face a tão grande perseguição, a ponto de Antipas ter sido cozido num boi de bronze. Mas Jesus tinha contra ela uma coisa. Falou, vocês sustentam a doutrina de Balaão. Vocês não estão percebendo que tem mulheres no meio de vocês que estão seduzindo os homens. E por causa dessa sedução, eles estão caindo em pecado. Você, pastor da igreja, você precisa se posicionar com relação a isso. Você não pode permitir, porque se você não fizer, porque se você não tomar uma atitude, eu virei e eu vou pelejar contra eles com a espada que sai da minha boca. Porém, se vocês se arrependerem, se vocês consertarem isso,
Se as mulheres se consertarem, se os homens se consertarem, se a igreja se tornar uma igreja fiel, leal, pura, santa, o que vai acontecer? Vocês irão comer do maná reservado para vocês e vocês vão receber uma pedra branca. Vocês vão ser tidos como inocentes, ainda que vocês tenham cometido todo tipo de pecado na vida de vocês. Prostituição, mentira, ódio, raiva, vício, não importa. Se você se arrepende e dá frutos desse arrependimento, então você vai ter o maná escondido e você vai ter a pedra branca. Por isso que Deus sempre espera, diante da palavra que vem até nós, que nós tomemos uma atitude. Qual é a atitude? Eu vou mudar. Eu vou mudar como marido, vou mudar como esposa, vou mudar como filho, eu vou mudar, eu preciso mudar. Deus quer que eu mude, eu vou mudar. Eu não vou mais continuar obstinado no meu erro. Diga graças a Deus. Amém?